Olá, sétimo ano, tudo bem? Então vamos pegar o livro lá na página 99, nós vamos falar sobre transitividade verbal e complementos verbais, tá? Então você pode dar sequência aí no seu livro, na página 100, por exemplo, que aí, olha só, então o que vem a ser a transitividade verbal e seus complementos verbais? A transitividade verbal, nós estamos falando de verbo, a própria palavra já fala, né? Verbal. E os complementos verbais é aquilo que vai complementar o verbo. Então, o que eu venho a entender disso? Por exemplo, eu coloquei as frases para ficar mais fácil de entender. Na frase, eu já levei meu filho. Tem até aí no seu livro na página 100 aqui embaixo. Então, cadê o verbo da oração? Né? Cadê o verbo da frase? Levei é o verbo. Então, você identificar, é o verbo. Então, levei. Está precisando de um complemento? Aqui houve um complemento. Levei quem? Meu filho. Então, por que eu vou dizer que precisa de um complemento? Porque quem leva algo ou leva alguém. Então, esse meu filho é o complemento desse verbo. Porque se eu falar eu já levei o quê? Levei quem? Está precisando de alguma coisa. Então, essa necessidade de alguma coisa foi complementada. Que esse complemento é o meu filho. E o que acontece? Então, esse verbo não é simplesmente só um verbo mais, ele é chamado de verbo transitivo. Então, ele é verbo transitivo porque ele pediu e teve um complemento, ele precisa de um complemento. Toda vez que ele precisar de um complemento, ele vai ser chamado de verbo transitivo. Então, quem leva alguém ou algo. No caso, levou meu filho. Por isso, levei é um verbo transitivo. Tá bom? Outro caso, então, sobre os verbos. Nós não sobreviveríamos. Cadê o verbo da oração? Sobreviveríamos, está dizendo aqui que é o verbo. Só que agora não é transitivo mais. Mas está falando que é um verbo intransitivo. E o que é isso, um verbo intransitivo? O verbo intransitivo é aquele que não pede complemento, é o contrário desse daqui. Então, ele não precisa. Quando eu digo nós não sobreviveríamos, pronto, terminou, posso pôr o ponto final, acabou a frase. Foi concluída, eu já entendi. Então, eu não peço, eu não tenho necessidade de um complemento. E por isso eu chamo, então, de verbo intransitivo, tá? Vocês podem ir acompanhando no livro de vocês. Tudo isso que eu estou falando tem aí. Agora, nós estamos lá na página 101. Nós vamos falar, então, desses complementos verbais desse verbo transitivo. O verbo transitivo é aquele que pede, que recebe o complemento. E como que são chamados esses complementos? Tá? Então, por exemplo, na frase, a empresa fabrica 2 produtos. Eu coloquei aqui VTD. O que é isso? VT você já pode saber que é de verbo transitivo. Então, quer dizer o quê? Que fabrica precisa de complemento, pede complemento, porque a empresa fabrica o quê? Quem fabrica alguma coisa, fabrica 2 produtos. Então, esse complemento aqui desse verbo transitivo, né? Fabrica é o verbo, pediu complemento, foi complementado com 2 produtos. Esse complemento eu vou chamar de objeto. E esse objeto aqui é o quê? Objeto direto. Por que eu sei que chama isso objeto direto? É objeto direto porque ele não tem preposição. Então, o verbo pediu um complemento, ganhou um complemento. Eu chamo esse complemento de objeto e não só objeto, mas objeto direto. E é direto porque ele não tem uma preposição aqui. E se o objeto é direto, logo o verbo não vai ser só transitivo, mas ele vai ser transitivo direto, tá bom? Agora, na outra frase, para você entender melhor sobre o que eu falei da preposição. Ela insistia em mentiras. Insistia é meu verbo, eu vou chamar de verbo transitivo, porque precisa de complemento. Quem insiste em algo ou em alguma coisa, no caso ela insistia em mentiras. Então, é um verbo que pediu complemento, transitivo. Tá aqui seu complemento, é o que eu chamo de objeto. Só que nesse caso vai ser objeto indireto, porque teve preposição. Lembra das preposições que nós estudamos? Por isso nós estudamos as preposições, para chegar aqui você já saber. Então, em é uma preposição que você tem que ter guardadinho, memorizado, nós já vimos. Então, em é preposição. Se tem preposição, esse objeto não vai ser direto mais igual aqui em cima. Se tem preposição, ele é objeto indireto. E se esse objeto é indireto, logo o verbo transitivo também vai ser indireto, tá? Então, se o objeto é indireto, o verbo é transitivo indireto. Se o objeto é direto, o verbo é transitivo direto também. Então, vai depender do meu complemento. Se tem preposição, indireto.
acontecer do verbo ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, dele ter dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Paguei minhas dívidas ao banco. Está dizendo que é VTDI, verbo transitivo direto e indireto, tem dois complementos. Então, paguei o quê? Minhas dívidas, objeto direto. Mas eu paguei minhas dívidas a quem? Ao banco, objeto indireto. Então, aqui eu tenho uma preposição. Então, por isso que é objeto indireto. Paguei o quê? Minhas dívidas, primeiro objeto. Minhas dívidas a quem? Ao banco, outro objeto, objeto indireto. Então, eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Por isso, o verbo é transitivo direto e indireto. Cabe dois complementos, tá? Indireto aqui por causa da preposição ao. Tá bom? Ok. Baseado nisso, visto isso, então, vocês vão fazer as atividades da página 99 até a página 107, que é sobre essa transitividade verbal, tá? É uma matéria bem gostosa, mas tem que aprender direitinho. Porque se você não aprende bem essa parte que é o início, mais pra frente pode dificultar. Porque esse daqui é o início de algo que nós vamos ainda ver muito mais aprofundado pela frente, tá? Então é importante pelo menos esse início, tá? Então faça as atividades, se tiver dúvida me pergunta, tá? Deixa as dúvidas lá na conversa com o professor, mas faça e faça mesmo de verdade, com dedicação, tá bom? A interpretação de texto vocês vão ler, tá lá na página 85 a seguir, aí vocês vão ler o texto e vão fazer a interpretação até a página 90, tá bom? Então, para hoje é isso. Até a nossa próxima aula. Tchau!